um discípulo de Cristo que está sempre na presença do Senhor, como Moisés fazia, o que acontecia com Moisés quando ele voltava da presença do Senhor? Bom dia, bom dia! Tudo bem, pessoal? Aqui, mais um devocional da série Mulheres que Transformam. Primeiro dia, a gente viu sobre propósito, a gente definiu bem o nosso propósito. Qual é o nosso propósito? O nosso propósito é falar de Jesus e nos posicionarmos como discípulos de Jesus, exercendo a função que nós estamos no momento. Esse foi o primeiro dia. Segundo dia, a gente falou sobre a força que a fé nos traz e que a gente não precisa ser a super mulher. A gente só consegue ser essa super mulher quando a gente deposita nele a nossa fonte de força. E então a gente consegue fazer tudo o que a gente precisa e cumprir esse tal do propósito que eles nos designou. E hoje, eu tô aqui, ó, com a minha cola, que eu fui anotando tudo. E hoje a gente vai falar sobre o quê? Mulheres chamadas por um tempo. Deus não faz nada sem ser intencional. Foi o que a gente falou no primeiro dia, no momento em que a gente discutiu e conversou sobre a criação da mulher. Ele falou, não é bom que o homem esteja só, ele precisa de uma ajudadora, precisa de uma companheira que esteja à altura dele. E o que acontece? Então, se ele não nos fez por acaso, ele nos fez com um propósito, será que ele ia escorregar no momento em que ele colocou a gente no mundo? Não, óbvio que não. Ele é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Deus não perde o controle de nada. A palavra de Deus fala que não cai uma folha de uma árvore sem que ele permita, sem que ele tenha ciência disso, que ele sabe a quantidade de fios de cabelo da nossa cabeça. Então, algo tão importante, impactante, que é o tempo em que nós fomos colocadas nesse mundo por ele vai deixar passar? Não vai. Então a gente às vezes fica se perguntando, Senhor, qual que é o meu propósito? Senhor, o que eu vou fazer? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? E a gente já sabe. O que a gente espera é que fosse algo especial, né? E o que acontece? Não é que não seja especial. Todos nós somos líderes e temos influência. Porque ser líder é ser influência. Hoje todo mundo quer ser líder. Todo mundo quer mandar em alguém. Só que muitas vezes a gente não começa nem com a autoliderança. Quer mandar em si mesmo. A gente não manda em si mesmo, não coloca limite em nós mesmos. Mas isso é outro assunto, gente. Eu tô até já viajando. Mas vamos lá. Deus nos colocou nesse tempo, nesse momento da história da humanidade, por uma razão. E hoje a gente vai pensar o seguinte, nessa geografia onde a gente está, nesse tempo onde a gente está, a gente olha para o redor e fica assim, então o que eu faço? Então, o que é para eu fazer? Como que é para eu fazer? É tão aleatório, eu tenho que ficar procurando o meu propósito, procurando o que eu tenho que fazer. Mas não é assim. Deus não faz pegadinha. Deus não vai deixar o seu propósito no Japão e fez você nascer no Brasil. O que eu digo assim, não, existem pessoas que acabam indo pro Japão? Existem, gente, tá? Eu não vou falar coisa aleatória. Mas assim, ele vai direcionando a sua vida para isso. Se ele não direcionou a sua vida para o Japão, o seu propósito não está lá. Se nunca surgiu situações até hoje em que fossem direcionando você para outro lugar, você está na geografia certa. E hoje eu vou trazer exemplo de 4 mulheres que perceberam sua geografia, o seu tempo e se posicionaram. A primeira que eu quero falar é sobre Esther. Esther, a história dela, a gente pensa, se ela parasse para pensar assim, de maneira muito por cima, ela podia pensar que tudo foi um caso de sorte, né? Por acaso, a rainha não fez o que o rei queria, e aí ela foi deposta, ela estava lá na vidinha dela, de repente passa alguém do castelo lá, acha ela bonitona, recolhe ela e fala, não, essa aqui tem potencial para ser bonita e agradar o rei. De repente, no meio de um sorteio, ela é escolhida como rainha e fala, gente, que golpe de sorte. Se ela, até o momento daquela situação dos judeus, de ser baixado o decreto para matar judeu, para exterminar o povo judeu, a gente podia pensar que era sorte. Mas Mardoqueu lembra ela e fala aquela frase que com certeza impactou. Sabe aquela frase que parece que te dá um tapa na cara? Que foi, será que não foi para um tempo como esse que você foi levantada, rainha? E assim, aí ela o quê? Ela se posiciona, ela precisava daquele estímulo e aquela lembrança de que, minha filha, você não foi colocada aí por acaso. Não foi obra do acaso. O Senhor tem controle de tudo e Ele te posicionou como rainha. Para a partir de buscar força nele, na fé, porque ela declarou o jejum. O jejum, ele estimula a sua fé. Ele te alinha o teu espírito. E aí ela se posicionou e conseguiu ser instrumento de Deus para a reversão da morte e extermínio do povo de Israel. Outra mulher que se posicionou, Débora. Débora, ela tem uma história curtinha na Bíblia. Né? Ela foi uma profetisa e uma juíza de Israel num tempo de uma guerra em que ela auxiliou Baraque, que foi quem foi levantado por Deus para ser o homem, para liderar aquela guerra. E ele ainda fala assim, Débora, se você não for, eu não vou. Pensa isso, gente. Olha o posicionamento dessa mulher. Porque o homem para ir para a guerra falou, se você não for, eu não vou. E é interessante que, né, eu estava lendo aqui Juízes para falar um pouco sobre Débora, que vai ser uma coisa rápida, não vai ser muito profundo sobre ela. Mas olha o que, quando o povo de Israel ganha a guerra, a Débora, ela fala um cântico.
Ela canta um cântico que está ali em Juízes 5. Juízes 5, 7. Ela fala assim, ó. Até que eu, no meio do cântico, depois do povo de Israel ter vencido a batalha, pela estratégia que o Senhor deu, fala, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe de Israel. O que a gente interpreta por meio do cântico que a Débora disse? Até que eu assumi uma posição. Às vezes a gente ora, tem momentos que você tem que orar, tem momentos que você tem que procurar direção, tem momentos que você tem que adorar, mas tem momentos que Deus já falou que você tem que fazer. E você fica esperando descobrir. A gente quer um aviso em letras garrafais, sendo que às vezes Deus foi falando, você está sentindo no coração, mas não tem a segurança ou a coragem de levantar e se posicionar. E aqui a gente viu como Débora fez. Ela levantou e falou assim, eu sou profetisa, então eu vou me levantar, eu vou tomar essa posição, e você, a mãe de Israel, você me levantar como juíza de Israel. E você vê como, muitas vezes, ele tem uma ideia errada de que Deus não levanta mulheres, de que Deus não usa mulheres, que as mulheres são uma categoria inferior dentro da Bíblia, e a gente vê que não. Em meio de tantas pessoas e homens, a gente vê mulheres extremamente posicionadas, extremamente usadas por Deus. Débora foi uma pessoa dessa, uma mulher como essa, levantada lá no Velho Testamento, e ela tinha uma força tamanha em Deus, como a gente já falou ontem, a ponto de o homem que estava responsável para ir para a guerra falou, eu não vou para a guerra se você não for. E o que ela fala? Tá bom, eu vou com você. Mulher é fogo, gente. Tem mulher porreta. É a outra mulher, Ruth. Ruth se posicionou em fidelidade. Ela poderia ter deixado Noemi retornar para sua terra sozinha? Sim. A cultura da época liberava ela? Liberava, porque ela era jovem e ela podia casar de novo. Ela sabia que ela ia chegar no momento e ia casar com um homem de posses? Não. Ela sabia que ela ia ser bisavó lá de Davi? Não. Um homem tão importante na linhagem de Israel, que chega até Jesus, inclusive? Não. Mas a fidelidade dela fez com que ela participasse desse posicionamento de fidelidade dela, fez com que ela participasse da linhagem de Jesus. É a mesma coisa. Quando Mardoqueu chega para Esther e fala o seguinte, olha Esther, será que você não foi levantada como rainha por um tempo como esse? Será que você não tem que se posicionar? E ela decide se posicionar e faz parte da história. A mesma coisa, Débora decide se posicionar como juíza, como mãe de Israel, e ela participa da história. Ruth, a mesma coisa, decide se posicionar em fidelidade e participa da história. E aí a gente chega em Maria. Maria, ela foi, além de ser privilegiada para ser a mãe de Jesus, para ser um instrumento que Deus usou para trazer Jesus encarnado sobre a terra, porque ele precisava vir em carne, senão o plano de Deus não ia ser consumado, ele precisava ser homem mesmo, 100% homem, 100% Deus ao mesmo tempo. Ela foi privilegiada no aspecto de que ela recebeu a comunicado do chamado dela do jeito que todos nós queremos. Com um anjo descendo do céu e falando assim, Maria, né? A gente quer o quê? Um anjo do céu descendo, Cláudia, olha aqui o que você tem que fazer. Mas ela não tinha como descobrir, né? Então, é outra história. Ela não foi sendo direcionada para algo para se posicionar, né? Maria precisou receber o comunicado do chamado dela dessa forma. Mas foi incrível. Só que tem uma coisa. Quantas vezes a gente recebe palavras proféticas direcionando coisas ou chamados e a gente senta e espera aquilo acontecer? Gente, quando você recebe um chamado, você não precisa ficar sentado esperando. Aliás, não precisa. Você não deve ficar sentado esperando vendo aquilo acontecer. Toda vez você precisa ter um posicionamento coerente com aquilo que você recebeu e começar a trabalhar para que aquilo aconteça. A gente viu aqui em Maria, quando ela recebeu o comunicado do anjo, ela falou algo que foi chave e determinante. Eis-me aqui. É isso. Eu estou a seu dispor. Eu estou a seu serviço. Eis-me aqui. Então, o que acontece? Nosso Deus é um Deus que respeita o livre-arbítrio. E você acha que Maria fala assim, não, Jesus, eu estou com medo. Ele respeita tanto que quando, por exemplo, a gente vai dar o exemplo de Moisés. Quando Moisés recebeu o chamado para ser o libertador de Israel lá do Egito, ele começou a dar desculpa. Mas Deus, eu não sei falar. Mas Deus, eu não ando lá, eu não sei como é que tá o esquema do Egito agora. Eu tô lá fora de lá há 40 anos. Muita coisa muda. Mas Deus. E aí o que aconteceu? Ele falou, tudo bem. Você vai se sentir mais seguro com o seu irmão Arão do lado? Eu vou. E o Arão foi junto. Quando o povo de Israel estava na beira do Monte Sinai, e Deus falou o seguinte, olha, manda o povo se purificar, porque eu vou me manifestar lá no monte e eu vou falar com todo o povo. O que o povo fez?
Quando começou a trovejar no pé do monte, nuvem de fumaça, quando a glória de Deus começou a se manifestar de maneira impactante ali, o que o povo fez? Não, Moisés, a gente não quer, vai você. O que Deus fez? Respeitou. O que o povo de Israel não perdeu, se posicionando de maneira insegura e covarde, e não se dispôs a ser sacerdote direto de Deus. Deixou Moisés, e eles falaram, Moisés, faz assim, ó, vai lá, fala você com Deus, sobe lá no monte, fica lá os 40 dias, recebe os mandamentos, recebe toda a Torá, toda a lei, depois desce aí você conta pra gente. O que será que eles não perderam? Porque olha tudo que Moisés viveu em Deus. Moisés, quando a autoridade dele foi questionada, o que Deus, quando foi falar com Miriam e com Arão, porque eles só falaram, por que Deus só fala com Moisés? Por que não sei o que, diz que lá? Foi questionar. Deus desceu com uma nuvem, conversou com os três e falou o seguinte, ó, vocês estão em outra categoria. Vocês escolheram não subir pro monte. Não conversar comigo cara a cara. Com Moisés eu falo cara a cara. Com o restante a coisa não funciona desse jeito. Quando você se posiciona em Deus, sobre o seu chamado e o seu propósito, a coisa muda de figura. A Maria não perdeu a oportunidade de ser instrumento na mão de Deus. Vocês acham que ela não sentiu medo? Maria era pequena. Maria era uma adolescente. Não bateu uma insegurança? Bateu. Então pensa o seguinte, a gente quer que aconteça como Maria, em que um anjo venha do céu, fale, ó, Cláudia, o seu propósito é esse. Deixo bem explicadinho junto com o manual. Ele não vai fazer isso. Jesus já veio, Maria já cumpriu o propósito dela, esse anjo aí já não vai vir mais pra falar isso pra você. Mas eu, Cláudia, sou mãe. Isso já aconteceu. Então eu não tenho um chamado pra me posicionar como discípula de Cristo na maternidade? Tenho. Eu não preciso ser uma mulher com QI extremamente elevado para entender que eu tenho um chamado para a maternidade. Um chamado na vida dos meus filhos. E esse chamado é o quê? É lá no primeiro dia que a gente falou. Eu fui levantada como mãe do Henrico, do Benício e do Miguel para ser o instrumento de Deus na vida deles para, 1, recém-nascidos para que eles sobrevivam. 2, eles vão criando consciência, eu apresento Deus para eles, Jesus para eles. 3, eu estimulo eles a fazer um devocional diário. 4, eu estimulo eles a serem discípulos de Cristo. 5, eu estimulo eles a andarem, a viverem uma vida de relacionamento profundo com Deus. Eu realmente preciso de um anjo para me dizer o que eu tenho que fazer na maternidade? Eu não preciso. Será que é tão complexo assim? Não é. Aí o que acontece? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar na maternidade, tá? Que às vezes não, muitas das vezes, a própria mulher diminui o seu chamado dentro da maternidade. A mãe de John Wesley, Susan Wesley. John Wesley simplesmente foi um dos grandes avivalistas da história, em que ele fundou o metodismo lá na Inglaterra. A mãe de Wesley tinha trocentos filhos e ela tinha um tempo para discipular cada um deles, para apresentar Deus para eles. E ela teve esse chamado para a maternidade, exerceu esse chamado. E ela conseguiu ser instrumento de Deus na vida de Wesley. Porque a história não fala muito do pai do Wesley, não, tá? Fala da mãe. Ele teve uma mãe forte, uma mãe que discipulou ele em Cristo. E você realmente precisa. E discipular um filho em Cristo não é levar ele para a igreja e esperar a escolinha lá da igreja, em meia hora, 1 hora, enquanto você tá lá no culto, ensinar tudo de Deus para eles. E eu tô falando da maternidade. Então tá bom, Cláudia, eu não sou mãe. Tudo bem que você não é mãe. Até porque você tem um propósito que existe dentro de você, que não está conectado exatamente à maternidade. Porque eu já tinha um propósito antes de ser mãe. Eu só fui mãe com 28 anos, então que todo o restante da minha vida não tinha propósito nenhum. Lógico que tinha. Qual que é o meu propósito? A gente não pode esquecer isso, gente. O propósito de todo crente é falar de Jesus para toda a criatura, para todas as pessoas e criar discípulos. E eu queria discípulos como mãe? Queria discípulos como mãe. E quando eu era advogada? Quando eu era advogada, como que eu vou falar de Cristo? Às vezes você não pode ter um espaço para falar claramente como eu estou fazendo aqui na internet. Mas como é que você se posiciona como discípulo de Cristo? Porque você não só discipula, você também é um discípulo de Cristo. Aí você tem que ler a Bíblia e pensar qual é o posicionamento. Você lê os evangelhos, você lê lá o Sermão do Monte. Você lê as cartas de Paulo para falar sobre buscar uma vida cheia do Espírito Santo. E aí você começa a frutificar em espírito. Ter mansidão, domínio próprio, fé, amor, alegria, paciência, bondade, amabilidade, mansidão. E aí você vai se posicionando em Cristo. E esse posicionamento em Cristo gera oportunidades de você falar de maneira mais clara e aberta sobre o Evangelho. Porque quer queira não, gente, um discípulo de Cristo que está sempre na presença do Senhor, como Moisés fazia, o que acontecia com Moisés quando ele voltava da presença do Senhor? O rosto dele brilhava. Ou seja, tinha algo que as pessoas notavam em Moisés, que ele esteve na presença de Deus.
Aquela pessoa que está sempre exposta à palavra de Deus, a palavra de Deus reflete nela, como uma luz. Reflete. E ela vai mudando o caráter, mudando as suas atitudes, o seu posicionamento, a ponto de as pessoas ao redor notarem. E essa luz, que não é como o tempo de Moisés, que ele chegava até a cobrir o rosto, né, da luz que ele emitia pela face dele, mas é assim, uma forma simbólica de dizer, essa luz de Cristo, que brilha através de você, quando você se expõe às Escrituras, à presença de Deus, as pessoas ao redor vão notar. E você vai ter a oportunidade de ser bênção, de se posicionar no seu trabalho no momento de corrupção. Se posicionar no seu trabalho, ou qualquer lugar onde você esteja, como uma pessoa, um instrumento de bênção e trazer alívio para alguém por meio de uma oferta. Porque Provérbios fala, quem dá alívio a alguém receberá alívio, né? Então, se você dá alívio a alguém, esse alívio não é necessariamente dinheiro, mas é uma escuta, mas é um abraço, é um verdadeiro posicionamento em amor, em que você, no momento de tristeza, de luto, por exemplo, que alguém está passando, você vai lá e acolhe e abraça. É instrumento de Deus para consolar alguém. A gente coloca o chamado num pedestal, numa coisa, no chamado, propósito, num pedestal. Deixa ele lá como se fosse uma coisa tão inatingível, que não é. Basta ter disposição, basta ter vivência com Deus para você entender, porque a palavra de Deus é revelação dele, e você vai começando a entender o que o Espírito Santo quer que você faça. O posicionamento que ele está esperando em você, na geografia que você está, no tempo que você está, na sociedade em que você está. Não é tão complexo assim. Mulheres que transformam entendem que elas já foram plantadas no lugar correto, que elas já estão dentro do chamado delas, que basta elas se posicionarem como discípulas de Cristo e falar do Evangelho e viver o Evangelho onde elas estão. Não é tão complexo assim. Então, gente, qual é a chave para abrir a porta de hoje? O maná que vai descer do céu de hoje, a revelação que Deus vai dar hoje. Pedir para o Senhor, Senhor, eu já estou posicionado em algum lugar que o Senhor me colocou. Porque Deus não perde controle de nada. Então me mostra. Me ajuda a enxergar onde eu já estou e como eu vou fazer isso. E que às vezes, como eu disse, gente, dentro da maternidade, não tem segredo nenhum. Basta você só se posicionar e pensar, o que Jesus faria onde eu estou agora? O que Jesus faria eu lá na Solid agora? Como eu me posiciono com os meus colaboradores? Como eu me posiciono na hora de pagar meus tributos? Como eu me posiciono na hora de fazer um contrato com os meus clientes? Como eu me posiciono? Como Jesus faria nessa situação? É você exercer seu chamado. É seu exercer o chamado como sendo discípulo de Cristo. Se posicionando como discípulo de Cristo. E a primeira oportunidade que você tiver, você vai falar do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é como se você fosse num restaurante, comesse o melhor prato de macarrão que você tivesse comido. E todo mundo que você encontra, você fala, vai lá naquele restaurante, porque aquele macarrão é incrível, é divino. Você vive uma vida maravilhosa em Deus, cheia de cuidado, de milagres, de consolo do Espírito Santo, de orientação do Espírito Santo. E você não vai contar pra ninguém, para que essa pessoa viva isso também. O Evangelho é aquele prato de macarrão, daquele seu restaurante favorito que você conta pra todo mundo pra ir lá experimentar também. Não tem segredo, propósito. É você se posicionar como discípulo de Cristo e falar do Evangelho toda vez que você tiver a oportunidade. E se você não tiver a oportunidade, crie. Porque Paulo fala pra gente falar do Evangelho em tempo e fora de tempo. O que acontece? Cria oportunidade. Por quê? Quando você tá apaixonado pelo seu namoradinho lá na adolescência, a cada 3 minutos você falava o nome do menino. Que era feio, desengonçado, comprido, falava pino. Mas que pra você era a coisa mais linda do mundo. E você a cada 3 minutos falava sobre ele. O Evangelho é isso, né? Vamos pedir essa orientação do Espírito Santo. Senhor Deus, meu Pai querido, eu quero te agradecer. Porque a cada dia o Senhor traz a revelação necessária para nós vivermos hoje. Porque só assim, Pai, usando a Tua Palavra como mapa, o Teu Espírito Santo como guia, que nós vamos entendendo toda vez a forma em que nós podemos ser usadas por Ti como instrumentos de bênção na vida de alguém. Porque o Senhor não nos dá nenhum dom, o Senhor não nos dá nenhuma capacidade para retermos em nós mesmas, mas para sermos instrumentos Seus na vida de alguém. Pai, eu te peço que hoje o Senhor traça a revelação de como nós, como mulheres, podemos nos posicionar onde nós já estamos. Posicionar como discípulas de Cristo, onde nós já estamos. E sermos instrumento de bênção nas Tuas mãos. E esse é um dos maiores privilégios que a gente pode ter. Te peço que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração hoje e nos ajude a entender cada vez mais isso dentro do contexto da geografia, do tempo e do lugar onde nós estamos plantadas por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau, gente. Bom dia.